Olá, pessoa linda da internet, tudo bem com você? A Filha Perdida da Netflix consegue construir um clima de tensão e mistério como há muito tempo eu não via em um filme de drama. Além disso, ele também trata o tema da maternidade de uma maneira única e muito visceral. Ele aborda as dificuldades, os julgamentos, o peso na consciência e até a vontade de jogar tudo pra cima e sair correndo, sem falar em diversos outros aspectos que só quem passou pela experiência da maternidade tem capacidade de compreender em sua plenitude. Então bora conversar um pouco sobre esse filme, mas antes não esqueça de interagir com esse vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui. O filme A Filha Perdida conta a história de uma professora universitária chamada Leda que decide passar suas férias na Grécia. Ela tá lá se divertindo, tomando seu banho de mar, escrevendo suas coisas, quando de repente vê sua paz sendo invadida por uma família muito barulhenta, uma família muito expansiva. E já nesses primeiros contatos, um conflito muito claro se estabelece. De um lado temos a família que exerce uma grande influência entre os moradores daquela ilha e que quer utilizar a praia como se fosse um local particular. E do outro lado nós temos a nossa protagonista que acha toda aquela situação um grande absurdo e não abre mão da sua individualidade. Ela não abaixa a cabeça, ela se impõe e tenta demonstrar que tem tanto direito de curtir aquele ambiente como qualquer outra pessoa. E no meio desse conflito, uma mulher e um filho que fazem parte da família acabam chamando muito a atenção da Leda. E esse interesse acaba se tornando essencial para essa história, porque é através dele que emoções vão sendo desencadeadas e são a partir dessas emoções que são mostrados alguns flashbacks sobre a vida passada da Leda. Tudo isso, é claro, em meio de um clima de muita tensão e mistério. A primeira cena de A Filha Perdida já mostra o que acontece no final, e para começar um filme desse jeito é preciso ter muita confiança na construção de uma boa narrativa. E eu digo isso porque se os realizadores se confiarem apenas no impacto daquilo que eles estão prometendo no início, mas acabarem deixando de lado o miolo, o desenvolvimento, a sensação que pode ficar pra gente no final é de que nós fomos enganados. Porra! Eu esperei o filme todinho pra ver como eles iam chegar nesse ponto pra isso. Só que felizmente não é o que acontece aqui. A narrativa que nos é apresentada amarra os acontecimentos de uma forma tão bem feita que em certo momento da história já não me importava mais se o filme ia acabar do jeito que ele tinha me mostrado no início. Eu passei a me interessar muito mais pelo desenvolvimento das personagens e a tentar entender por que elas estavam ali e o que estavam levando elas a tomarem certas atitudes ao longo da história. A direção é da Maggie Gyllenhaal, que também escreveu o roteiro, e esse é o primeiro filme dela, o que me deixou muito surpreso, porque a condução é de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Além da narrativa, a evolução das emoções mostradas em tela pra mim, foram um dos maiores destaques. É claro que para essa parte a performance dos atores é essencial, mas a gente tem que concordar que não são grandes atores que fazem bons filmes. Me diz aí quantos filmes você já não assistiu por causa do elenco, que tinha muita gente famosa, e quando terminou você ficou com aquela cara tipo... Meu Deus, que grande perda de tempo. Então sim, eu acredito que o trabalho da diretora em deixar os atores em sintonia com aquela história e em sintonia entre eles mesmos foi muito competente. Ela fez com que todos trabalhassem de forma muito fluida, até mesmo quando a cobrança da carga emocional era muito alta. As coisas iam acontecendo e a sensação de nervosismo durante o desenrolar dos conflitos parecia que nunca ia parar de aumentar. E o mais engraçado é que em vários desses momentos eu acabava me questionando sobre o que estava acontecendo ali de verdade. Porque do jeito que a direção constrói os caminhos dessa história, eu nunca tinha certeza se o perigo estava ali de fato, se era coisa da cabeça da personagem, ou se eu mesmo não estava vendo coisas demais a partir da minha própria interpretação do que eu estava assistindo. Só para dar um exemplo daquilo que eu tô falando, existe uma cena que a personagem procura algo no armário e ela não sabe muito bem se esqueceu onde guardou, se alguém acabou pegando. E quando isolada, a gente vê que essa é uma cena muito simples. Trata-se apenas de alguém procurando algo no armário de cozinha. Mas tudo que eu tinha assistido até aquele ponto foi tão bem amarrado e apresentou tantas possibilidades que eu fiquei... Mulher, ache logo isso, vá. Ache logo isso, pelo amor de Deus.
Deus. Não, ela perdeu. Ela perdeu, não. Se lascou. Se lascou. Vai dar ruim. Alguém vai chegar, vai confrontar. Vai dar muito ruim. E reassistindo o filme pra fazer essa análise, eu vi que eram só 30 segundos de cena, mas eu tava tão imerso naquela atmosfera que pra mim parecia ter sido muito mais. A diretora também trabalha muito bem com analogias. Ela constantemente pega elementos do cenário ou outros objetos que numa primeira assistida aparentemente não tem muita relação na construção daquela história, mas meio que representam a vida de cada personagem daquele universo. Eu vou citar aqui duas cenas bem icônicas que envolvem um cesto de frutas que enfeita o quarto da protagonista. Na primeira vez que Leda olha pra ele, as frutas que estão dentro estão lindas, perfeitas, ela faz até um carinho nas frutas enquanto as admira, mas depois de alguns acontecimentos, ela decide pegar uma dessas frutas e vê que todas estão podres por dentro. Quando ela tem essa constatação, imediatamente, sem pensar duas vezes, ela descarta essas frutas. E a dica que eu dou é: preste atenção nessa atitude de Leda, porque ela é uma analogia muito grande entre as duas figuras principais desse filme e o que vai acontecer com elas. Falando agora da imagem e do som, a diretora escolhe aplicar técnicas de filmagens diferentes do que a gente está acostumado a ver. Boa parte do filme, a câmera fica fechada, dando um super close no rosto das personagens, e isso serve para dar mais destaque às emoções. Só que não é um simples close, ela faz isso com a câmera livre acompanhando os atores. Geralmente o diretor de fotografia diz a posição que os atores devem estar no momento da gravação de cada cena, mas aqui é como se eles estivessem livres para viver aquela experiência, enquanto a câmera capta os movimentos de maneira muito orgânica. Ao perceber isso, eu tive a sensação de que as atuações estavam mais naturais, quase como se aqueles momentos tivessem sido capturados a partir de acontecimentos reais. Agora vamos falar da atuação das personagens, e eu já adianto que eu gostei da atuação de todos, incluindo dos coadjuvantes. Mas eu vou focar apenas nas duas personagens principais, porque foram elas duas que dominaram por completo a minha experiência com esse filme. Começando com a Leda, interpretada pela Olivia Colman, e cara, que interpretação maravilhosa. Cada sensação mostrada em tela é passada com maestria aqui. É impressionante ver como ela consegue transitar por várias emoções: provocação, incômodo, angústia, raiva, sofrimento. E nos momentos de close, além de toda a retratação dessas expressões, a forma com que ela sustentava a lágrima antes de deixar escorrer pelo rosto me dava uma angústia, uma agonia que é até difícil de descrever. Nessas cenas eu percebia que a personagem Leda, mesmo prestes a desmoronar, mostrava o quanto a vida impôs que ela aprendesse a esconder e a controlar essas emoções. O ouro dessa interpretação está nos detalhes, e a construção de cada trejeito fez com que essa personagem, pelo menos pra mim, parecesse a retratação de uma pessoa muito real. A Leda é uma pessoa muito complexa, ao mesmo tempo que ela é muito polida no contato inicial com as pessoas, ela consegue ser muito rude e intransigente. Em alguns momentos ela provoca, ela seduz, e segundos depois ela corta, finge que nada tá acontecendo. Às vezes ela ajudava a família com quem tinha conflito, outras ela tomava atitudes que causavam uma grande confusão entre eles, e por mais de uma vez eu me peguei perguntando: meu Deus, o que essa mulher quer da vida final? E sim, foi essa dúvida que me engajou tanto nessa parte da história, porque o filme, pelo menos inicialmente, não mostra as motivações, não mostra as intenções dessa personagem. E isso acabou me deixando tão perdido sobre a personalidade de Leda quanto todos os outros que interagiam com ela durante o filme. E é aqui que entram os flashbacks mostrando a vida da jovem Leda, interpretada pela Jessie Buckley. Esses momentos não servem apenas pra gente conhecer mais sobre o passado da personagem, mas também para notarmos as mudanças na personalidade dela ao longo dos anos. A jovem Leda era mais explosiva, mais expansiva, gostava de ter mais contato com as pessoas, e esse comportamento faz um contraponto muito grande ao caráter mais introspectivo e, por que não dizer, rancoroso da Leda mais velha. E não demora muito pra gente acabar descobrindo que muitas dessas mudanças são originadas pela relação que ela teve com as filhas e de como o peso da maternidade impactou em todos os aspectos da vida dela. Mas como eu disse, esse assunto não é abordado da maneira que a gente espera, em que o amor de mãe supera tudo. Aqui o lado mais difícil de ser mãe é escancarado de uma forma tão sincera e verdadeira que eu acredito que só quem passou por essa experiência tem total capacidade de compreender certas decisões tomadas pela protagonista ao longo do filme. E claro, o que definitivamente colaborou para dar mais peso a esse contexto foi a interpretação da atriz. Acompanhar
Avaliar o desempenho da Olivia Colman não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que a Jessie conseguiu fazer isso muito bem. Se a atuação dela não fosse tão boa quanto a da Olivia, a gente poderia ter tido um quebra na sensação de unidade da construção dessa personagem. Mas felizmente não é isso que acontece, e sim, pelo que é mostrado, a gente acredita que aquelas duas Ledas são a mesma pessoa em épocas diferentes. A gente também tem a Nina interpretada pela Dakota Johnson, e aqui ela vive uma mãe exausta e julgada por esse cansaço. A Nina serve de ponte entre as Ledas do presente e do passado, e é através dela que a personagem acessa memórias aparentemente muito bem guardadas, tão bem guardadas que explodem de emoção quando são colocadas pra fora. A Nina é a mistura da mulher que Leda já foi em um dia com aquela que decidiu abrir mão de tudo para poder cuidar da filha, mesmo que em alguns momentos a vontade dela seja de largar tudo só para poder descansar um pouco. É sério, a impressão que ela me passava é que talvez o maior sonho daquela mulher seria passar uma tarde dormindo, uma tarde em paz com ela mesma, sabe como é? E o que me chamou a atenção dessa parte é que algumas dessas tentativas de alcançar alguns segundos de paz tenham sido anuladas por uma outra mulher que faz parte da família e que também estava grávida. Com isso, o filme tenta mostrar que é a partir do próprio núcleo familiar que os julgamentos começam, e de onde falas como coloca essa outra roupa na criança, essa que você escolheu não serve, ou então não faça corpo mole, você só faz isso o dia todo, acabam se tornando falas travestidas de boas intenções, mas que acaba tendo um impacto devastador sobre aquela mãe que tá vivendo para cuidar, mas que também tá clamando por cuidado. E foi justamente isso que a interpretação da Dakota Johnson conseguiu passar para mim. O olhar fixo em Leda, quase sem piscar, me marcou muito nas cenas em que ela aparecia, porque me fez sentir como se ele fosse quase que um pedido de socorro à única outra pessoa que tinha demonstrado empatia em meio a toda aquela situação abusiva que ela estava vivendo. E é através da interação dessas duas personagens que o filme nos traz duas mensagens bem importantes. E a primeira delas é sobre os padrões de comportamentos maternos. É muito comum as pessoas ditarem o que deve ser feito e o que é esperado de uma mulher enquanto mãe. Pessoas que nem mesmo passaram pela experiência de gerar e de criar um filho, acham que sabem muito mais de quem vive aquela situação todo dia. Aquele famoso pitaco, sabe? Você que teve um filho sabe exatamente o que eu tô falando. Além disso, o filme mostra como uma mulher que não atende às expectativas criadas pela sociedade é julgada de forma muito natural. Tão natural que se ela se revolta e decide não aceitar a ajuda ou os conselhos que são dados, ela é vista como uma grande decepção. E tudo isso acontece meio que de forma inconsciente, já que esse padrão de maternidade é quase que imposto para todas as mulheres desde a primeira infância, imposto através de brincadeiras, imposto através dos brinquedos. É uma boneca que vem com vários acessórios, que já tá deixando claro que uma menina com 2 anos de idade já tem que ter uma noção de como trocar uma fralda, sendo que nem ela mesma deixou de usar ainda. É um brinquedo de vassoura, um brinquedo de fogão, de ferro de passar, que se a gente for parar pra olhar direitinho, cara, é muito bizarro. E a segunda mensagem é sobre as aparências. Você lembra das cenas dos cestos de frutas que eu falei? Então, elas não existem só para nos dar uma ideia do desfecho do filme. Elas também estão lá para nos fazer refletir sobre o valor do que é visto apenas superficialmente. A vida em sociedade exige que a gente utilize máscaras que mudam a depender dos locais onde a gente está frequentando. E quando eu digo máscara, eu me refiro a tudo aquilo que a gente demonstra de forma não espontânea. É uma roupa mais arrumada do que aquelas que a gente usa todo dia, é uma forma mais polida e controlada da gente se expressar, e até mesmo demonstrações de bondade e paciência que não fazem parte do nosso comportamento mais íntimo. Mas pensando sobre a filha perdida, vários questionamentos surgiram em minha cabeça. Até onde essas máscaras devem ser mantidas? Qual é o momento ideal que devemos tirá-las para mostrar a nossa essência? A gente tem mesmo que ter medo de mostrar o nosso lado ruim? Ou será que dividir o que a gente considera defeito com quem tá próximo não nos ajudaria a melhorar como pessoa? Mas agora eu quero saber de você, o que foi que você achou desse filme? Ele acabou despertando em você alguma dessas reflexões? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Assim a gente vai sempre poder dividir novas experiências e conversar um pouco mais sobre cinema. Essa conversa termina por aqui, mas se você quiser continuar comigo, você pode clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela. Então é isso, eu espero que esse tempo tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim. Fui!